Os bairros de Campos Elíseos e Santa Cecília, em São Paulo, estão no centro de uma grande transformação. Essa mudança envolve um processo de desapropriação, e nesta análise vamos entender passo a passo o que isso realmente significa e, principalmente, quais são os direitos de quem é diretamente afetado. 6 bilhões de reais. É um número que impressiona, não é? Esse é o valor estimado do investimento para o novo centro administrativo do governo de São Paulo, o projeto conhecido como PPP Campos Elíseos. Só por esse número, já dá para ter uma ideia da dimensão da transformação urbana que vem por aí. E claro, uma transformação dessa magnitude significa que muitos imóveis vão precisar ser desapropriados. Isso impacta diretamente a vida de moradores, donos de comércios, enfim, toda a comunidade local. A grande pergunta que fica então é: como é que funciona, na prática, um processo de desapropriação? Ok, então vamos olhar para o que deu o pontapé inicial em tudo isso, ou seja, o catalisador legal por trás do projeto. Tudo começa oficialmente com um decreto do governo. É esse documento que diz, olha, as áreas afetadas são estas aqui. Mas tem um detalhe bem importante nesse decreto. Ele autoriza um parceiro privado, uma concessionária, a tocar o processo de desapropriação. E isso pode acontecer tanto de forma amigável, por um acordo, quanto pela via judicial, se não houver consenso. Certo. Agora, vamos decifrar o que significa aquele primeiro aviso oficial que chega para o proprietário. O que é, afinal, a tal da DUP? A sigla DUP significa Declaração de Utilidade Pública, e ela é basicamente o sinal verde para o início do processo de desapropriação. Mas atenção, é fundamental entender que a DUP é só o começo da jornada. Ela não é, de forma alguma, o ponto final. E olha, este ponto aqui é absolutamente crucial. Receber a DUP não quer dizer que o imóvel deixou de ser da pessoa. A transferência da propriedade mesmo, ela só acontece lá na frente, depois de um acordo assinado ou de uma decisão do juiz. E claro, sempre depois do pagamento da indenização. Entender mal essa parte pode ser um erro estratégico gigantesco. Pois bem, e se as partes não chegam a um acordo amigável? Aí o processo segue para a justiça. Vamos entender agora quais são as fases, as etapas desse caminho judicial. O caminho é bem definido. Primeiro, vem a fase administrativa, com uma oferta inicial do poder público. Se essa oferta não for aceita, o caso vira uma ação na justiça. Nesse ponto, a discussão se concentra quase que totalmente no valor do imóvel. O governo pode até pedir a posse antecipada, depositando o valor que ofereceu, mas o momento decisivo mesmo é a perícia judicial. É quando um especialista nomeado pelo juiz faz uma avaliação técnica para dizer qual é de fato o valor justo da indenização. E aqui a gente chega no coração de toda a discussão. O ponto central em praticamente todo o processo de desapropriação é definir o que a Constituição chama de justa indenização. Mas o que exatamente significa justa nesse contexto? A resposta está na própria Constituição. A indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Essas três palavras são a base de todo o direito de um proprietário nesse tipo de processo. É importante frisar. Isso não é um favor do Estado, é uma garantia que a lei estabelece. E ser justa significa ir muito além de simplesmente olhar o valor do terreno e do que foi construído nele. Uma indenização correta precisa levar em conta a realidade econômica completa daquele imóvel. Por exemplo, qual a capacidade que ele tem de gerar renda? E se ali funciona um negócio? Os custos de interromper essa atividade também precisam entrar na conta. E é exatamente aqui que mora o perigo, um ponto de atenção fundamental. Muitas vezes, a primeira oferta que o poder público faz simplesmente ignora esses fatores mais complexos. Não considera o potencial do imóvel, a renda que ele gera, o valor do ponto comercial e o resultado, claro, é uma oferta bem abaixo do valor real, uma subavaliação do patrimônio. O que é fascinante nesse processo é que a avaliação técnica não é uma questão de achismo, não é uma opinião, é ciência, é método. O perito judicial precisa usar normas técnicas, métodos de engenharia de avaliações que são reconhecidos. Como vemos aqui, existem diferentes métodos, e a escolha do método certo para cada tipo de imóvel é sem dúvida crítica para se chegar a um resultado justo. Tudo bem, diante de tudo isso, como se proteger? A melhor abordagem é ter uma estratégia. Por isso, vamos passar por uma espécie de checklist patrimonial. Agir de forma metódica, desde o primeiro momento, é a chave para defender o patrimônio. Este checklist é, na verdade, um roteiro bem prático. Cada um desses pontos é um passo fundamental. Começa com o básico, confirmar se o imóvel está mesmo no perímetro oficial. Depois é crucial guardar todo tipo de prova. Outro ponto,
Nunca tomar a oferta inicial como valor final. É essencial ter uma avaliação independente. E, claro, pensar numa estratégia para a perícia e jamais, jamais, fechar um acordo às pressas sem ter certeza do que está assinando. Cada passo desses constrói uma defesa mais sólida. Essa frase resume uma verdade fundamental. O maior prejuízo muitas vezes não vem da desapropriação em si, mas de falhas que poderiam ser evitadas. Reagir tarde demais, não ter as provas organizadas, não ter uma estratégia técnica, são esses os verdadeiros perigos. No fim das contas, num processo de desapropriação, tempo e prova valem tanto quanto o próprio imóvel. São literalmente patrimônio. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é a grande questão por trás de todo esse processo. Sim, progresso urbano é importante, mas como garantir que o conceito de utilidade pública não acabe passando por cima do justo valor de um patrimônio que, muitas vezes, representa o trabalho de uma vida inteira? O grande desafio, sem dúvida, é encontrar o equilíbrio. Equilibrar o avanço coletivo da cidade com a proteção do direito individual de quem, afinal, ajudou a construir essa mesma cidade.